pessoal, bem-vindos ao canal de esclerose múltipla. Eu sou a doutora Nutrir. Aqui no canal eu vou compartilhar com vocês tudo que eu faço para mim e que dá muito certo referente à saúde e bem-estar. Uma qualidade de vida melhor, exatamente porque eu também fui diagnosticada com EM. Então esse canal eu montei há menos de um mês exatamente para compartilhar com vocês tudo que eu faço comigo que dá muito certo e todas as coisas que eu fiz comigo que me fez melhorar muito. Logicamente que a gente primeiro precisa focar, pensar e saber o que é prioridade, para que a gente comece a colocar em prática o que de fato a gente quer. Se a gente quiser qualidade de vida, se a gente quiser saúde e bem-estar, a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa abrir mão de determinadas coisas. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês tudo que eu, de fato, acabei abrindo mão para ganhar mais qualidade de vida e que de verdade deu muito certo. Se você ainda não me conhece, eu sou nutricionista e também fui diagnosticada com esclerose múltipla. Então aqui a gente vai trocar figurinhas, trocar ideia e eu vou compartilhar com vocês tudo que eu faço comigo que dá muito certo. Com relação à atividade física, principalmente para coordenação motora, para reflexos e para mobilidade. Vou compartilhar aqui com vocês também cardápios adaptados, sim, porque a gente precisa começar a abrir mão de alimentos inflamatórios, exatamente para proteger o nosso sistema nervoso, a nossa imunidade, o nosso metabolismo. Então a gente vai precisar sim ter uma alimentação muito mais anti-inflamatória. E não só isso, a gente precisa saber sim como combinar determinados alimentos, em que momento consumir determinados alimentos para que eles possam fazer efeito no nosso corpo, para que o nosso corpo entenda que aquele alimento ele é sim prazeroso, ele é sim suficiente para nos alimentar durante aquele dia, aquele período. Então, sim, fazendo a combinação certa dos alimentos, a gente evita de tomar determinadas suplementações. Só que eu vim aqui exatamente não só para convidar você a se inscrever nesse canal para que a gente possa compartilhar várias experiências aqui e eu compartilhar a minha experiência, mas para convidar você a curtir, a compartilhar, a se inscrever também no Instagram, que é um link que depois eu vou deixar até anexado aqui no primeiro comentário e aqui no link na descrição também a gente tem links para que você possa ser direcionado. Lembrando também que é muito importante você ter a ciência de procurar sim um bom médico, um bom neurologista, exatamente que seja especializado sim na esclerose múltipla, para mostrar para você qual a melhor medicação que você tem que tomar para o seu estado atual. E lembrando que a ressonância, ela pode ser realizada com uma maior frequência, sim, desde que ela não tenha contraste, desde que ela não tenha o godolínio, porque esse contraste ao longo do tempo ainda não se sabe o efeito que ele pode dar no seu corpo, mas a gente sabe que o excesso de produto químico, ele faz mal. Então, a ressonância, ela feita a cada 4 meses, a cada 6 meses, sem contraste, ela consegue sim verificar se teve um aparecimento de uma nova lesão. A gente não consegue saber, especialmente, se ela está ativa, porque aí precisa sim de um contraste
Mas quando a ressonância é sem contraste, a gente consegue verificar sim o aparecimento de novas lesões. E aí você consegue identificar se aquela medicação está fazendo efeito para você. Porque a partir do momento que você tiver novas lesões, tomando uma medicação e tiver novas lesões, aí sim você precisa ter uma outra opção de tratamento, de medicamento. Exatamente porque aquele medicamento não tá mais fazendo um efeito desejado no seu metabolismo. Ele não tá cumprindo mais a finalidade dele de não ter mais surtos e nem lesões. Então, continue aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre alguma experiência que de fato é muito importante para que você saiba. Então, chega mais pertinho. Bom, não repara não, tá, minhas? Não, até que eu não tô com olheira. Na verdade eu passei aqui um reboco no meu rosto, exatamente nas minhas olheiras, exatamente para cobrir um pouco as minhas olheiras, porque as minhas olheiras é um pouco gritante, né? Bom, mas enfim, o que eu queria compartilhar com vocês que é muito importante, principalmente para as meninas, principalmente para as mulheres. O que acontece? Todo mês a gente tem aquele fluxo menstrual, não é? Pois bem, esse fluxo menstrual, toda vez, com patologia ou sem, tá bom? Todo mês você perde uma quantidade significativa de sangue, certo? Essa quantidade de sangue que você perde geralmente dá interferência, sim, nos seus glóbulos, ou brancos ou vermelhos, tá? Só que essa quantidade, ela pode ser sutil, ela pode ser uma quantidade elevada ou constantemente, se você tiver um aumento do fluxo menstrual, ele pode sim dar alterações um pouco mais sérias, diminuindo sim os seus neutrófilos, os seus basófilos e a sua imunidade. Como que eu digo isso? Porque você acaba perdendo um excesso de sangue e quando a gente perde um excesso de sangue, a gente pode acabar diminuindo a quantidade de ferro no nosso corpo. Sim! E se isso se prolongar a longo tempo, você precisa sim de uma suplementação mais efetiva, mais eficaz durante muito tempo. Só que esse momento, eu vou dizer para vocês o que eu comecei a fazer agora. Recentemente, faz uns 6 meses, na verdade. Recentemente. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar o ferro quelado exatamente porque ele tem uma maior e melhor absorção, mais rápida, mas não só o ferro, eu tomo também a suplementação de vitamina C, exatamente porque a vitamina C junto com o ferro, ele ajuda na absorção mais rápida. Então, eu tomando essas duas suplementações me ajuda muito, só que essas duas combinações de suplementações eu tomo em jejum de manhã, exatamente porque é melhor ser absorvido dessa forma. Quando o nosso corpo ele tá acordando, então você precisa sim dessa suplementação, só que detalhe, essa suplementação é feita, é realizada somente se você tiver deficiência de ferro. Exatamente por conta não só da sua alimentação, que de repente você não está fazendo uma alimentação correta, então você está sim com deficiência, então pode futuramente causar até uma anemia ferropriva. Depois, mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre isso. Neste momento do aumento do fluxo menstrual, durante o período menstrual, durante aquela semaninha, que geralmente são o quê? Uns 5 dias, pelo menos eu sou assim. Durante esses 5 dias, a gente toma essa suplementação combinada
de ferro e principalmente a vitamina C durante esses 5 dias. O restante a gente não precisa, mas durante esse período que a gente está perdendo, sim, uma grande quantidade de fluxo sanguíneo, a gente precisa sim dessa suplementação. Então, essa foi a minha diquinha de hoje. Eu convido todos vocês a se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar também para que mais pessoas possam saber sobre essa informação. Independente se você tem ou não alguma patologia, isso pode acontecer. E isso acontecendo, você precisa sim de suplementação, porque se você não fizer essa suplementação, você sim fica com a imunidade mais baixa e correndo alguns riscos aí, tá bom? E a gente que tem esclerose múltipla, a gente precisa estar blindado. A gente precisa sim dessas suplementações estratégicas, exatamente porque o nosso corpo ele não pode ter nenhum tipo de deficiência, não pode estar debilitado. Então, neste momento, se você tiver alteração no seu fluxo menstrual e se você fez os exames e precisa sim de uma quantidade a mais de ferro, mesmo que seja sutil, então utilize o ferro conjugado com a vitamina C, esses dois juntos de manhã em jejum durante o seu fluxo menstrual. Que seja 2 dias, 4 dias, 8 dias, não sei. Mas durante o seu fluxo intenso, você precisa dessa suplementação, porque junto com a perda de sangue, você perde também nutrientes importantes, principalmente o ferro, que é muito importante para o seu metabolismo. Então, já compartilha, já se inscreve, já deixa o seu like, porque de verdade essa informação é muito importante. E aqui nesse canal ele é feito para você, para que você possa ter outras experiências e anotar aí tudo que de fato você precisa. Um forte beijo para você, até um próximo vídeo ou até uma próxima dica. Tchau!